Fundos imobiliários ou CDB. Nesse vídeo eu vou te explicar aqui tudo sobre essa dúvida que tem aparecido muito. Tem muita gente me perguntando aqui no Instagram. Se você não me segue, segue lá agora. E essa até que não devia ser uma dúvida recorrente, mas que tem aparecido muito. Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo aqui do Bora Investir. Só antes da gente começar, não se esquece aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like aí. Isso é só uma ajuda aqui a você fazer o canal crescer aqui comigo e ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Então, direto aqui para o nosso assunto, pessoal, essa dúvida tem surgido muito, principalmente porque a taxa Selic está muito alta, né? E o que acontece quando a taxa Selic está alta, né? Para quem não sabe, ela é a nossa taxa básica de juros e os investimentos aqui de renda fixa, eles acabam rendendo de acordo aqui com a nossa taxa Selic. Então, muito provavelmente por isso as pessoas ficam perguntando, né? Eu invisto em fundos imobiliários, em CDBs, qual é melhor? E a gente vai em uma comparação justa, né? A gente não está comparando aqui duas coisas iguais, né? A gente está comparando, por exemplo, banana com maçã, né? São dois ativos totalmente diferentes aqui. Obviamente, eles têm que estar na carteira dos investidores aqui, são bons ativos, mas a gente tem que entender os detalhes sobre eles. Dá para ter os dois aqui, né? Tanto fundos imobiliários como CDB aqui numa carteira de investimentos. Obviamente que depende aqui do perfil do investidor, mas vamos entender agora quais são esses ativos exatamente, quais as diferenças entre eles também. O primeiro ponto, pessoal, é entender o que é o CDB, né? Quando a gente fala de um CDB, que é um certificado de depósito bancário, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. O banco vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para uma outra pessoa para algum tipo de produto que ele tem lá, né? Sempre emprestando aqui o seu dinheiro para uma pessoa onde ele vai conseguir receber mais juros lá na ponta, né? Então ele recebe mais juros no final e ele fica com o que a gente chama de spread bancário, que é uma diferença entre os juros que ele cobra de quem está pegando esse empréstimo e o que ele vai te pagar. Então essa parte aí do meio desses juros aí fica para o banco e é assim que ele ganha dinheiro. Isso é a maneira que o banco ganha dinheiro, não está errado, né? É assim que os bancos ganham dinheiro, mas aí na outra ponta ele tem que te devolver o seu dinheiro com juros, né? Então, na renda fixa, como a gente sabe aqui, a gente tem praticamente ali um valor que a gente sabe exatamente quando a gente vai receber ao final do investimento. Então, você pode entender aqui que na renda fixa e no CDB, principalmente aqui, a gente tem uma segurança maior. E isso vai de encontro aqui com o fundo imobiliário, que é um ativo de renda variável, mas a gente ainda chega lá. Os CDBs aqui, eles têm alguns tipos de rendimentos, né? Eles podem ser atrelados ao CDI, por exemplo. Então, o CDI é uma taxinha que fica variando, então e ela fica bem próxima aqui da taxa Selic sempre. Então, taxa Selic subiu, o CDI sobe junto também, e aí você acaba tendo um rendimento maior. Ela pode ser fixa também, você vai receber ali 14%, 13% ao ano até o fim do seu investimento, e também tem alguns CDBs que rendem IPCA, inflação, né? IPCA é inflação, mais uns juros real acima. Você notou aí que tem alguns tipos aí que vão ter uma certa variação enquanto você vai ganhar no rendimento, né? Porque o CDI varia, a inflação também varia, mas isso é mais previsível, né? Quando a gente fala de renda fixa, na verdade a gente está falando ali que você vai receber pagamentos fixos, né? E tem uma maior previsibilidade. Beleza, então eu acho que deu para você entender que quando a gente fala de CDB, né? O CDB é um investimento bancário, um investimento de renda fixa, que não tem nada a ver com os nossos fundos imobiliários que a gente vai falar. E, inclusive, eu quero te convidar aqui também, se você está meio perdidão nos investimentos, você não sabe como investir da melhor maneira, aqui embaixo tem meu curso gratuito de investimentos. E para você começar totalmente do zero, já dar os primeiros passos ali, com a ajuda de alguém que está aí no mercado há muitos anos. E se você quiser se aprofundar depois também, tem o meu curso de investimentos aqui, que é o Vida de Investidor, que aí sim eu tenho mais tempo para te mostrar tudo, como funciona, como ter os melhores rendimentos, como investir em cada momento, sem precisar aí de ajuda de casas de análise, por exemplo, sem ter que ter alguém ali para te ajudar nas suas decisões, porque você próprio vai saber fazer. Então, quando a gente acabar o vídeo, dá um pulo lá para você assistir. Agora, pessoal, falando de fundos imobiliários, né, pessoal? Os fundos imobiliários, eles são ativos de renda variável. Você deve achar aí, né, que talvez o seu imóvel, pensa aí num caso de um imóvel também, se você tem um imóvel já, você deve achar que o preço dele não varia, né? Mas também até os imóveis do que mais um tipo desses ativos
ativos aqui. Então, dependendo de como o mercado está, muito ali por causa da demanda, né, também daquela lei da oferta e da procura, né, as pessoas estão querendo muito fundo imobiliário, o preço sobe. As pessoas já não estão querendo um ativo assim que é de risco, a cotação dele cai ao longo do tempo. O interessante desse tipo de ativo aqui dos fundos imobiliários, pessoal, é que você consegue se expor aqui ao mercado imobiliário sem precisar de ter um capital muito grande. Então ali hoje com R$10, R$100, hoje você consegue ter uma cota de fundo imobiliário. O que a gente tem mais garantido aqui nos fundos imobiliários, né? Por isso que eu falei que essa comparação não é justa, né? Que é um ativo de renda fixa com outro de renda variável, mas o que a gente tem de mais fixo aqui são os rendimentos, né? Que é a principal maneira aqui que os fundos imobiliários foram feitos, né? E o motivo deles existirem aqui é para gerar renda, né? Então eles pagam aluguéis mensais ali como se fosse um imóvel comum, só que aqui ele vai te pagar de acordo com o número de cotas que você tem, né? Então tem uma cota, recebo referente a ela. Tenho 100, recebo referente a 100 e por aí vai. E aí dentro aqui dos fundos imobiliários a gente tem vários tipos de fundos imobiliários, né? Os de papéis, que eles têm lá dentro deles papéis do mercado imobiliário, né? A gente tem os de tijolo também, que são os fundos imobiliários físicos mesmo, que tem imóveis físicos. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você entender mais sobre esse mercado de fundos imobiliários. Quando a gente conhece, é muito interessante, então vou deixar aqui para você assistir depois também no card aqui em cima. Aqui na tela eu estou mostrando, por exemplo, um fundo imobiliário aqui, lembrando que não é nenhuma recomendação de investimentos, pessoal, só estou mostrando como pode variar a cota de um fundo imobiliário, que é bem diferente das realmente grandes aqui, então isso tem que estar alinhado ao seu perfil. E será aqui que respondendo aqui o que o vídeo, né, a pergunta do vídeo aqui, e a pergunta é que não, fundos imobiliários ou os CDBs aqui, né, eles podem compor uma carteira, né? Obviamente que a gente tem que entender qual é o perfil de cada investidor, né? Se for uma pessoa muito conservadora, aí a tendência é que essa pessoa tenha majoritariamente aqui ativos de renda fixa na sua carteira, e pode ser que, se for uma pessoa um pouco mais moderada, até arrojado ali, tem aqui os fundos imobiliários, né? Um tipo de diversificação de carteira. Como você deve saber, o ideal é sempre não colocar todos os ovos na mesma cesta e ter uma carteira diversificada que vai te trazer os melhores retornos ao longo do tempo. Por exemplo, aqui existem CDBs para a gente montar a nossa reserva de emergência também, para a gente ganhar da inflação, como eu já falei. CDBs também aqui com rendimentos fixos, né? Então eles vão ter uma parte ali na nossa carteira mais defensiva, né? Os fundos imobiliários, diferentemente aqui, eles podem dar algum retorno maior ali ao longo do tempo e também pagar aqui os aluguéis mensais, te gerar uma renda aqui todo mês. Lembrando que a renda aqui dos fundos imobiliários também, uma coisa muito legal, é que ela é isenta de imposto de renda. Falando aqui dos prazos, pessoal, a gente tem os dois investimentos aqui sendo bons aqui para o longo prazo, né? Mas um deles mais específico ainda. Quando a gente fala dos CDBs aqui, pessoal, a gente tem cada um tipo ali vai servir para alguma coisa, né? Os que são atrelados ao CDI para sua reserva de emergência, os outros dois, né, IPCA e pré-fixado, podem ser usados para médio e longo prazo. E falando dos fundos imobiliários, na maioria das vezes eles são bons aqui para o longo prazo, né? Na renda variável a gente tem que geralmente pensar assim, porque pegar o curto prazo aqui de ativos de renda variável é muito difícil acertar o timing ali. Então é bom a gente criar aí uma carteira nesse sentido, né, de ter ativos para o longo prazo e que a gente vai praticamente casar com eles e levar ele até lá o fim da nossa vida, onde eles vão estar gerando muita renda pra gente. Beleza? Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, manda aqui nos comentários, que eu adoro responder vocês aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha solucionado essa dúvida. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!